Queridos amigos e amigas que acompanham o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Neste terceiro domingo do tempo comum, que é o domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco, vamos refletir sobre o texto do Evangelho, que é Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Com esse texto iniciamos de fato a leitura semi-contínua do Evangelho de Marcos, que vai nos acompanhar ao longo deste ano, sobretudo no tempo comum. Como se sabe, cada ano litúrgico é caracterizado pela leitura sequencial de um dos evangelhos sinóticos. E como estamos no ano litúrgico B, o evangelho predominante neste ano é o Evangelho de Marcos. E o texto lido hoje é um verdadeiro início do Evangelho. Até então tinha sido narrada sinteticamente a missão de João Batista, com o batismo de Jesus e o episódio das tentações no deserto, sem que Jesus tivesse ainda assumido o protagonismo do relato. Todo esse conteúdo anterior funciona, portanto, como uma espécie de prólogo. É a partir do Evangelho de hoje que Jesus se torna realmente o protagonista do relato e será até o final do Evangelho, no capítulo 16. E para evidenciar esse protagonismo, o Evangelho recorda no primeiro versículo a saída de cena de João. O texto começa dizendo que, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. Com isso ele diz que João Batista cumpriu a sua missão, missão de voz que grita no deserto, missão de precursor, e começa um tempo novo, o tempo do cumprimento, com o início da missão de Jesus. Jesus, que já tinha sido apresentado pelo próprio João Batista durante a missão do precursor, pelo Pai no momento do batismo, e agora é Ele mesmo quem vai se apresentar, revelando o seu projeto, a sua proposta de vida, contida no Evangelho de Deus, que é também o seu Evangelho, uma vez que Ele é o enviado de Deus. E o Evangelho de Deus é exatamente Jesus Cristo, o Filho. É Ele o Evangelho, a boa notícia por excelência que nos abre as portas do reino. Por isso ele diz que o reino de Deus está próximo. Na verdade, esse reino já chegou. E esse reino é também ele. Jesus é o reino em pessoa. Por isso é acessível a todas as pessoas que atendam com disponibilidade o seu convite. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o convite decisivo, a exigência única para se fazer parte do movimento ou da comunidade de Jesus. E mostra uma grande abertura, sendo acessível a todas as pessoas. E é exatamente por isso que é uma boa notícia, é um evangelho. A pertença à comunidade da antiga aliança, por exemplo, dependia essencialmente do componente genealógico ou étnico. O acesso ao reino de Deus, cujo embrião é a comunidade cristã, depende unicamente da conversão e da adesão ao Evangelho, o que exige uma decisão pessoal, embora essa decisão comporte implicações e consequências comunitárias. Mas a decisão de aderir, de fazer opção, ela é pessoal e depende de cada um. É necessário, no entanto, passar por um processo de conversão para aderir ao Evangelho, conversão que não significa tornar-se uma pessoa mais religiosa ou mais devota, mas significa uma mudança de mentalidade. É passar a ver as coisas de um jeito novo, segundo uma nova lógica, começando pela mudança da imagem que se tem de Deus, porque o rosto de Deus que Jesus revela ao longo de sua vida é completamente diferente daquilo que a religião oficial de Israel tinha ensinado até então sobre Deus.
Por isso Jesus diz que o tempo se completou, quer dizer, chegou o momento oportuno, o kairos. Chegou o tempo oportuno, o tempo de começar a construção do mundo novo. Para isso é necessária a mudança interior, com a assimilação de uma nova mentalidade, construída a partir da justiça, do amor, da solidariedade, da paz, e não se deixando mais conduzir pela simples obediência a um código de normas e preceitos, como era a lei de Moisés. E para levar adiante o seu projeto, Jesus sai em busca de colaboradores, em busca de pessoas para segui-lo, compartilhando com ele seu jeito de viver. E como mostra o texto, Jesus não vai buscar esses colaboradores no ambiente religioso. Ele não vai na sinagoga ou no templo escolher as pessoas mais devotas, as pessoas mais santas, mas vai ao encontro das pessoas onde não há seletividade, onde estão pessoas de diversas proveniências, como a beira-mar. Por isso, o cenário do chamado dos primeiros discípulos é a beira-mar, a margem do mar da Galileia. Esse mar, que na verdade é apenas um lago, se torna um espaço privilegiado para a missão de Jesus. Às margens desse mar da Galileia, Jesus se encontrava com as pessoas em seu cotidiano e ao longo dos evangelhos sinóticos nós vemos isso. Na beira-mar ele curava as pessoas, ele pregava, ele se encontrava com pessoas de diversas origens e o evangelho de hoje mostra o início dessa aventura à beira-mar. Diz o texto que passando, ele viu logo 2 irmãos pescadores, André e o seu irmão Simão. E eles estavam em plena atividade, lançando as redes para a pesca, ou seja, estavam no exercício da profissão. Enquanto isso, Jesus passa e os vê. O ver aqui significa a atenção, o interesse dele pelas pessoas. E esse interesse é confirmado pela proposta que ele faz aos irmãos, chamando-os para o seu seguimento, com a proposta de fazer deles pescadores de homens, ou seja, pescadores de seres humanos, sem distinção. E essa expressão, eu farei de vós pescadores de homens, ela é muito significativa para a missão cristã, mas ela pode ser também muito perigosa. Às vezes, por exemplo, ela é usada para legitimar proselitismos e até intolerância. Por isso, ela deve ser bem compreendida. É importante recordar que, para a mentalidade bíblica, o mar é sinônimo de perigo. É a morada das forças do mal, é sinônimo de negação da vida. Tornar-se pescador de seres humanos, portanto, significa empenhar-se para libertar as pessoas de todas as formas de opressão e morte, libertar as pessoas dos diversos submundos, das situações em que a dignidade humana é ferida, e muitas vezes são as próprias instituições religiosas que fazem o papel do mar na vida das pessoas, quando transmite medo, quando inculca sentimentos de culpa, dentre outras formas de coação, como a segregação, por exemplo, a exclusão, a discriminação e tantas formas de preconceito. Pescar seres humanos, portanto, é, acima de tudo, apontar o caminho da liberdade, da justiça e do amor. E os irmãos pescadores, aqueles 2 primeiros, eles aceitaram a proposta de Jesus. Deixaram tudo e o seguiram. Quer dizer que eles se interessaram por Jesus e pelo seu projeto, pela sua proposta de vida. Na sequência, caminhando já com os 2 primeiros discípulos atrás de si, Jesus viu mais 2 irmãos pescadores, que dessa vez não estavam lançando as redes para a pesca, mas estavam consertando-as. Eram Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e também a eles Jesus chamou. E eles também deixaram tudo. Deixaram redes, barco e até o Pai,
reforçando assim a radicalidade que o projeto de Jesus comporta. Esse é o início, portanto, da missão de Jesus. E ele começou pela Galileia, a periferia, terra considerada semipagã pelas autoridades religiosas de Jerusalém, mas escolhida por Jesus como a pátria do Evangelho, o lugar de partida do seu projeto. Um projeto que começa na simplicidade de um encontro com pescadores, gente trabalhadora e simples, mas com força de transformar o mundo pelo amor. No chamado dos primeiros discípulos, recordamos o chamado de todos os cristãos de todos os tempos, com a missão universal de ser agentes de libertação e transformação. Que neste domingo da Palavra de Deus, cujo lema nesse ano é "Permanecei na minha palavra", inspirado em João capítulo 8, versículo 31, possamos renovar nossa adesão ao projeto de Jesus, abrindo-nos à conversão proposta pelo Evangelho e que assim possamos perseverar no discipulado e no empenho pela instauração de um mundo novo. Um bom domingo e um abraço para todos e todas que nos acompanham.